Horizon TV. Graça e paz, eu saúdo todos vocês que estão agora escutando esta mensagem e assistindo esse vídeo. Eu sei que você está aí para ouvir esta mensagem e a mensagem de Deus ela é a palavra de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos ver da palavra de Deus, precisamos ver do rema de Deus e do logos de Deus. Existe algo específico na Bíblia, não é? Que é a palavra rema e a palavra logos. Em Mateus capítulo 4, Jesus diz assim, não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas em Lucas 4, Jesus diz, não só do pão viverá o homem, mas toda a palavra de Deus. Então, aqui nós encontramos a diferença do logos e do rema. Existe palavra logos e palavra rema. A palavra logos é a Bíblia, quando nós meditamos, é a palavra escrita, é a palavra revelada divinamente pelo Espírito aos homens que escreveram a Bíblia. E a palavra rema é a palavra que nós ouvimos do Espírito soando, falando em nós. Quando Jesus disse que o mesmo Espírito vos fará lembrar de todas as palavras que eu vos disse. Aqui, a lembrança do Espírito Santo é o rema de Deus em nós. Ele nos ensinará novas coisas. Veja, Jesus disse que ele vos ensinará novas coisas. Quer dizer que as novas coisas é o rema de Deus, né? Mas ele irá nos fazer lembrar do logos. Então, aqui nós precisamos de encontrar a palavra logos e a palavra rema para podermos ter um direcionamento divino naquilo que é a mensagem, naquilo que é a nossa caminhada diária. E hoje eu vim para falar um pouco a respeito do Evangelho, porque estamos num tempo onde o povo está se desligando do Evangelho de Deus, está se afastando do Evangelho de Deus, está a se desviar daquilo que é o pensamento de Deus para a humanidade, o Evangelho. Então, o Evangelho de Deus não é um pensamento, não é uma doutrina. Muitos ensinam que o Evangelho é um pensamento, outros já ensinam que o Evangelho é uma doutrina. Jesus ele definiu o Evangelho não como um pensamento, ou o anjo, quando foi anunciar a respeito de Jesus Cristo, definiu o Evangelho não como um pensamento, mas como uma pessoa. Não como uma doutrina, mas como uma pessoa. Porque a doutrina ela é a base estabelecida dentro do Evangelho para colocar o fundamento dentro de uma constituição. Mas o Evangelho é aquilo que transforma a pessoa, que dá vida e salva a pessoa. Não é? Então, eu estou aqui para falar um pouco a respeito do Evangelho. Então, o Evangelho de Deus é a palavra de Deus que foi dada diretamente aos homens para a salvação. O Evangelho está ligado à graça. O Evangelho é o sinônimo da graça. Quer dizer que sem a graça não há Evangelho. Sem Evangelho não há graça. Por isso, Deus cheio de graça, Deus que é gracioso em dar vida. Ele preparou o Evangelho para dar aos homens. Então, este Evangelho, quando chega em forma de graça, quando chega com graça, que é a própria pessoa de Jesus, ele vem e salva os homens. Ele leva os homens, tira os homens da lei, do pecado, da maldição, e leva os homens e estabelece-os dentro dos princípios divinos para a vida eterna. E hoje eu vim para falar para você a respeito deste Evangelho, não é? A Bíblia diz em João 1,17 que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E aqui nós temos que compreender, muita gente tenta misturar a lei e a graça. A lei é o ministério que Moisés ele carregava na antiga aliança. A graça é Jesus vindo em corpo físico, vindo para salvar os homens. E é a mensagem divina para os tempos presentes, não é? Até que o nosso corpo seja redimido completamente, isso no dia do arrebatamento, assim nós podemos ser levados da terra para o céu. Mas escuta uma coisa, Jesus disse uma coisa, Jesus disse, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Com quem Jesus falava a respeito de conhecimento da verdade? Veja que os homens que viviam naquele tempo, eles já tinham um certo tipo de conhecimento, mas o conhecimento que eles tinham não podia os libertar. E Jesus disse, e conhecereis a verdade. Então, Jesus falava com pessoas que viviam num tempo onde a lei estava em vigor. E Jesus disse, no dia que conhecerem a verdade, esta verdade irá vos libertar. Então, escuta que a verdade que liberta é a própria pessoa de Jesus. E a pessoa de Jesus Cristo é a própria graça. E Jesus é o próprio Evangelho. Por isso o Evangelho não é uma doutrina, não é um conhecimento, não é uma ciência teológica. A graça, o Evangelho é Jesus. A verdade também é Jesus. Por isso ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E hoje eu vim para falar a respeito desta graça, desta verdade. Porque a Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E este Jesus que veio, ele não somente veio, não somente trouxe a graça, ele veio com a graça. E não somente trouxe a verdade, ele veio com a verdade. Então, a Bíblia fala que a lei foi dada. Veja que quando nós meditamos na palavra de Deus, nós encontramos Moisés no Monte Sinai, ele recebendo a lei, as tábuas dos mandamentos de Deus. E quando a lei foi dada, a Bíblia fala que 3.000 homens morreram.
Mas quando a graça, o evangelho de Cristo foi manifestado na presença ou na vinda do Espírito Santo em Atos 12, 3.000 homens foram vivificados. Então, a lei mata, mas a graça vivifica. A lei tira do homem a vida, mas a graça estabelece a vida no homem. Por Jesus disse, eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Então, nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Fomos estabelecidos no ministério do Espírito. Esse Espírito que dá vida e restaura o homem falido. A lei cobra do homem a justiça, mas a graça imparte para o homem a justiça. Por isso, sobre a graça, nós carregamos a justiça de Deus, que recebe-se pela fé, não é? E a Bíblia fala também, no primeiro capítulo de Coríntios, versículo 16, 17, diz assim, diz que não me envergonho do Evangelho de Deus, porque o Evangelho de Deus, ele é poder, não é? Quer dizer, ele diz que não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, não é? Depois diz, é no Evangelho onde se descobre a justiça de Deus, onde se revela a justiça de Deus. Essa justiça que é revelada pela fé, não é? E a Bíblia depois conclui dizendo que porque o justo verá pela fé. E a Bíblia, ela é clara, ela é direta a informar que o Evangelho de Deus, ela é algo que não traz vergonha para nós, porque sobre a lei o homem ficava condenado e o homem podia andar sobre a vergonha. Todo aquele que carrega uma vergonha é porque existe uma acusação sobre ele, existe algo que o condena. Alguém que está passando por uma vergonha, alguém que carrega uma vergonha, alguém que está envergonhado é porque existe uma acusação. Existe lá algo que está o condenar. Porque Satanás, ele quando nos condena, quando condena o homem passa por um tempo de vergonha diante de Deus. Já não quer se apresentar diante de Deus porque está passando por uma acusação. Essa acusação rouba do homem a sua posição de justo, não é? Alguém que é justo. E quando essa pessoa perde essa justiça, essa pessoa passa a agir debaixo de uma condenação, debaixo de uma acusação que o rouba a sua posição, não é? Por Jesus disse, e por isso que Paulo ele fala que não me envergonho do Evangelho, porque Paulo não olhava para si e encontrava a sua própria justiça, mas encontrava a justiça de Deus nele mesmo. E esta justiça é a justiça que Cristo veio para dar para nós, não é? Eu sei que estou a te abençoar, eu quero que você preste atenção no que eu vou falar agora. Não é? Porque esta mensagem é a mensagem que hoje em dia não se ouve nos púlpitos. As pessoas estão debaixo da condenação. Elas estão vivendo um tipo de evangelho que os acusa. Um tipo de evangelho que cobra nelas a justiça. Um tipo de evangelho que está a mostrar para elas um Deus que está irado. Um Deus que não está mais para favorecer. Um Deus que não está mais para dar vida. Um Deus que está a olhar para o povo e está a imputar os seus pecados. Paulo ele fala em Romanos 4 que bem-aventurado aquele a quem Deus não imputa pecado. Paulo cita isso da expressão de Davi. Veja que Davi, ele vivia num tempo onde o pecado era imputado. Então Davi olha para os séculos vindouros, porque ele viveu no tempo da lei. Davi olhou depois da cruz. Davi, ele antes da cruz ser estabelecida na terra, antes de Jesus morrer na cruz, ele olha e vê o futuro. E ele diz, bem-aventurados, são felizes. A expressão bem-aventurado são felizes, ou felizes são aqueles a quem Deus não imputa pecado, porque sobre ele o pecado foi imputado. Ele pecou e Deus veio sobre ele. Alguma coisa de errado aconteceu por causa do pecado que ele cometeu. Então, essa expressão, essa palavra não era aplicada para Davi, mas ela é aplicada para nós hoje, que Deus a nós não imputa mais pecado. Porque estamos debaixo de um tempo chamado tempo da graça, o tempo do favor. Graça é favor merecido. É um favor que Deus estabeleceu neste tempo. Há 2000 anos atrás, quando Jesus morreu na cruz, sabe, hoje Deus está cheio de favor para dar aos homens. Os homens, tanto os ímpios, assim como os salvos, eles estão a desfrutar de um favor que outros não conhecem. Deus é tão gracioso, Deus é cheio de favor, que até o ímpio hoje desfruta do favor que ele não merecia desfrutar, porque ele é pecador. E até o justo desfruta do favor que ele mesmo às vezes chega a desconfiar desse favor de Deus, por como está acostumado às coisas naturais. Então, o homem está a viver um evangelho que o acusa, um evangelho que está virado em acusação, em condenação. Por isso que é normal hoje você entrar num lugar, numa congregação, encontrar pessoas que estão dentro da igreja, mas por causa do tipo de fundamento do evangelho que está sendo ministrado, está a criar acusação e depressão nas pessoas. E Jesus ele disse, se alguém crer em mim e continuar crendo em mim, como diz as escrituras, do seu ventre correrá um rio de água viva. Escuta, os rios não vêm para acusar, o Espírito não vem para acusar, o Espírito vem para dar vida, o Espírito vem para trazer a consciência da justiça. A consciência da justiça, que esta consciência da justiça produz no homem a vida. Por isso, Paulo ele podia falar algo tão incrível na Bíblia. O que Paulo ele fala na Bíblia é em 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Ele diz, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança.
não é? Depois diz não da letra, porque a letra mata, mas do Espírito, porque o Espírito vivifica. Então, quando a letra foi dada, é o que eu falei, quando a letra foi dada, a lei dos mandamentos, 3.000 homens morreram. Mas quando o Espírito veio, 3.000 homens tiveram a vida. É tão incrível que muitos usam desse versículo fora do seu contexto. Deixa eu estabelecer algo aqui, de uma vez por todas. Interpretar um versículo fora do contexto, ficamos com o pretexto do texto. Precisamos interpretar o versículo dentro do contexto. O contexto nós encontramos no versículo a seguir, que diz que o ministério porque o ministério da morte, cravados em letras em pedra. Que o ministério da morte é esse, que foi cravados em letras em pedra. Que ministério é esse? É o ministério dos 10 mandamentos. Porque a única coisa que foi escrita em pedra na Bíblia, quando nós encontramos, são os 10 mandamentos. E hoje nós encontramos ministérios e púlpitos sobre a antiga aliança, sobre o Monte Sinai, onde a lei foi dada. Pastores e líderes que estão a assistir isso, deixa eu te dizer uma coisa. Aceite mover o seu púlpito do Monte Sinai para o Monte Sião. Porque é no Monte Sião onde o Espírito veio. É no Monte Sião onde nós recebemos a justiça. É no Monte Sião onde o Espírito veio dar vida aos 3.000 que morreram no Monte Sinai. A Bíblia diz que o ministério da morte cravados em letras em pedra veio em glória. Por que veio em glória? Porque quando Moisés recebeu essa lei, a Bíblia fala que o seu rosto resplandeceu. Ele pôde contemplar a glória de Deus. O povo podia olhar para Moisés e ver a glória de Deus. Podia olhar para Moisés e ver o resplendor da glória, porque veio em glória. Não é por acaso que os ministérios da condenação, os revivamentos da condenação que houve nos tempos passados, as pessoas ficaram curadas, receberam a cura, receberam a transformação, mas essa transformação foi uma transformação passageira, porque o contexto diz, porque o ministério da morte, cravados em letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, porque a sua glória era transitória. Então quer dizer que houve um tempo de glória transitória. Agora nós estamos mais debaixo de um tempo de glória transitória. Porque o contexto depois diz, quanto não será de maior glória o ministério do Espírito? Então quer dizer que o Espírito Santo ele traz um ministério de glória maior. Porque sobre a lei, as pessoas viviam debaixo da condenação. Debaixo de um tempo de condenação. Onde elas podiam ficar cheias de consciência, rumores de condenação. E agora o Espírito traz para nós o ministério de maior glória. Por isso Jesus disse, ou por isso a Bíblia fala em João, porque a lei foi dada por Moisés. Algo que foi dado à distância. Algo que não veio diretamente de Deus. Foi dada por Moisés. Para que o povo recebesse a lei, Moisés tinha que subir e ter com Deus. E recebesse as tábuas do mandamento. E quando Moisés apresenta a lei para o povo, Moisés diz que esta é a lei que vocês pediram. Esta é a lei que vós pedistes diante de Deus. E Moisés, veja que Moisés em nenhum momento, a Bíblia nos mostra Moisés se submetendo a esta lei. Porque Moisés vivia um tempo de favor para com Deus. Não é? E a Bíblia continua dizendo, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Graça e verdade vieram. Mas quando a graça e a verdade vem, agora não existe um intermediário. Deus envia diretamente a sua graça. A graça vem para dar vida e salvação, eu e você. Então o que você prefere? Ficar debaixo da lei e ficar condenado, morrer, assim como os 3.000 homens? Ou receber a graça que dá vida e vivifica 3.000 homens? Quando a lei veio, 3.000 homens morreram. Então o versículo de Coríntios, quando diz que o ministério da morte, cravados em letras em pedra, veio em glória, mas o ministério do Espírito veio e excederá em maior glória. Está a falar desses dois eventos. Porque existem esses dois tempos. O tempo que Jesus veio para cumprir na cruz. Por isso que Jesus, quando morreu na cruz, ele disse que está consumado. O que estava consumado? Estava consumado porque a justiça de Deus pagou a Deus. Pagou a Deus. Pagou a Deus tudo aquilo que nós devíamos diante de Deus. Por isso Deus hoje pode olhar para mim e para você e nos achar justo, baseado na obra e na cruz de Jesus. Eu sei que alguém pode estar a questionar, por que hoje Deus não pode imputar mais a nós os nossos pecados? É porque Jesus na cruz carregou esses pecados. Carregou todos os meus pecados. Os meus, os seus. Os passados, os pecados presentes, assim como os pecados futuros. Então, eu sei que na sua consciência pode estar a surgir. Assim posso pecar à vontade? Não. Paulo falou algo tão incrível. Em Romanos 6, versículo 14. Ele disse, o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estás mais debaixo da lei, mas debaixo da graça.
Algo tão incrível. Então quer dizer que o pecado só tem domínio quando alguém está debaixo da lei. E o ministério da lei tem sido ministrado. A Bíblia, quando fala da lei, está a falar dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é a lei que Moisés recebeu. É verdade sim que existiam outras leis, outros mandamentos que contemplam, constituem esses mandamentos. Por isso que os 10 mandamentos eram um resumo desta lei. A Bíblia fala aqui, a Bíblia nos mostra, não é? A Bíblia nos mostra 613 mandamentos que o povo de Israel recebeu no seu total, no seu todo da parte de Moisés. Mas existem aqueles que foram a base, a representação, que Deus mandou com que Moisés colocasse dentro da Arca da Aliança. Veja que Moisés tinha que esconder a lei. É como se fosse o pensamento de Deus dizendo que o povo não deve contemplar a lei. Elas devem estar escondidas, devem estar cobertas, para que o povo não observe. Somente Deus podia observar, porque Deus é omnisciente, Ele pode ver até aquilo que está escondido. E a Bíblia fala que Jesus, Ele é a arca de Deus, que veio com a lei dos mandamentos. Jesus é a arca que veio para cumprir a lei dos mandamentos. Então, por isso que Ele diz que eu não vim para quebrar a lei, mas eu vim para cumprir. Porque a lei deve ser cumprida ela no seu todo. Ela deve ser cumprida no todo. E assim, quando a lei ela é cumprida, Jesus ele cumpre a lei na cruz. E agora a lei pode ser estabelecida de uma vez por sempre, como uma lei cumprida em Jesus Cristo. Por isso, hoje eu e você não temos mais a consciência do pecado. E a Bíblia ela fala que Paulo ele diz que eu não me envergonho do Evangelho. Por que Paulo não se envergonha do Evangelho? Por causa dos benefícios que esse Evangelho trouxe para Paulo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Salvar a quem? Eu e você. E salvar aqueles que ainda estão debaixo desta condenação. Estão debaixo desta vida. Debaixo ainda deste monte. Então, a Bíblia fala que não me envergonho do Evangelho. E a expressão Evangelho é o Agelios no grego, que quer dizer boas novas. Então o Evangelho deve ser as boas notícias. Quais notícias? Notícia de Jesus na cruz carregou os meus e os seus pecados. E de uma vez por todas, ele satisfez a justiça de Deus. E a justiça de Deus foi completa, foi renovada, foi dada aos homens. E esta justiça de Deus, ela deve ser buscada, ser recebida pelos homens. Existem 2 tipos de justiça. A justiça própria, a justiça humana. Quando você diz que você é alguém que pode cumprir a lei de Deus para poder ser perfeito. Essa é a justiça própria. Você está a tentar dizer que a obra de Jesus na cruz não foi perfeita. A justiça de Deus é quando você recebe e aceita a obra de Jesus. Assim você recebe a justiça de Deus. E a mensagem que eu trago é esta. Deus estabeleceu a sua justiça para que eu e você recebamos. E não nos envergonhemos do Evangelho. Porque é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E eu sinto que agora, neste exato momento, alguém está a dizer no seu coração: eu desejo conhecer mais esse Evangelho. Eu desejo me aliar mais nesse Evangelho. Eu desejo me aprofundar mais nesse Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus, é a salvação de Deus. E Paulo carregava esse Evangelho. E se você consegue me ouvir, consegue perceber, sabe, algo tão poderoso é que nada acontece por acaso na vida de um cristão. E nada acontece por acaso na sua própria vida. Se você está assistindo isso é porque Deus o permitiu. E assim, Deus está te dando mais uma chance. É uma porta aberta para que você receba essa graça. E receba esse Evangelho. E receba essa justiça. E eu quero orar consigo, você que está aí, até você que é cristão, que talvez num certo momento você se deixou levar por esta nuvem de condenação. Você que passou por um tempo de condenação. Você que se condena talvez por um erro, um ato de erro que você fez. Você deixou de fazer algo. Isso traz uma acusação, uma condenação na sua vida. Eu quero orar por si. Se você está aí agora, pode colocar a sua mão no seu peito e pode fechar os seus olhos. E vai repetir comigo essas palavras. Diga comigo: Senhor Jesus, eu recebi a sua palavra. E eu creio que eu sou livre desta condenação. Diga: esta condenação que me acusa não tem mais poder, não tem mais vida sobre o meu corpo. Eu sou justo, de uma vez para sempre, em Cristo Jesus. Não pelas boas coisas que eu faço, porque eu não sou perfeito, mas pela obra perfeita de Jesus na cruz, porque Ele é perfeito. E diga: assim como Jesus é assentado à destra do Pai, eu também sou hoje, porque eu recebi e alcancei esta justiça. E assim Deus te abençoa, e eu desejo que esta mensagem impacte o seu coração, faça com que os seus amigos, os seus familiares, os seus colegas conheçam este Deus.
Se você não consegue falar, apresente-os esta mensagem. E assim Deus estará abençoando tanto a você, assim como os outros. Eu sinto agora também que há alguém que está a assistir essa mensagem que está a passar por uma dor de cabeça. Eu quero orar por si agora e feche seus olhos. Eu declaro que essa dor de cabeça sai em nome de Jesus. E receba vida no seu próprio corpo em nome de Jesus. Eu fiz isso porque eu senti da parte de Deus que alguém que estaria a assistir essa mensagem estaria a passar por uma dor de cabeça constante. E se essa pessoa for você, escreva aí um testemunho e faça com que alguém também saiba deste milagre que aconteceu na sua vida. E assim Deus te abençoe e abençoe a sua família. E amém.